Eu converso agora com o Fernando de Almeida Santos. Ele é coordenador do mestrado profissional em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças pela PUC São Paulo. Olha só, ele é doutor em Ciências Sociais, mestre em Administração, autor de livros envolvendo aí o mundo corporativo sobre ética profissional e vai bater um papo com a educadora com o programa Bastidores. Fernando, muito obrigada por atender a educadora, por dar esses esclarecimentos aos nossos telespectadores. Já vou emendar a primeira pergunta. Você fala conosco diretamente de São Paulo e eu gostaria de saber, né, quais são as profissões do futuro, as profissões em ascensão neste pós-pandemia, né, que a gente não sabe quando ainda vai acontecer, né, porque estamos numa pandemia, mas pelo menos aí para 2021. Tudo bem. Primeiramente, muito obrigado. Agradeço aí ao programa Bastidores, né, a você, né, em Camargo, de ter nos contatado. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês. E o que acontece? Eu acho que nós temos que entender alguns movimentos que estão acontecendo, né? Primeiramente, eu acho que há dois movimentos. O primeiro movimento é de novas profissões. O segundo são de antigas profissões que tem que mudar o seu posicionamento, tem que mudar a sua forma de agir. Esse movimento, grande parte dessas alterações já ocorriam antes, mas ocorria a uma velocidade que nós chamávamos de velocidade muito rápida. Com a pandemia, nós percebemos que a velocidade pode ser muito mais rápida, porque aumentou, acelerou de uma maneira muito maluca. Por quê? Porque começou a ter alterações aí que as pessoas que sabiam algumas coisas que tinham que ser feitas e às vezes não faziam, né? Não faziam não porque não queriam fazer ou porque eram contra, mas porque estavam atuando e as coisas aconteciam de uma outra forma e que na pandemia tiveram que mudar esse processo. Então, inclusive, as instituições deram mais ferramenta para essas pessoas mudarem esse processo. Então, o processo de aceleração foi muito grande. E isso surge em algumas situações. O que nós temos que perceber é que é momento de nós mudarmos em algumas profissões. Se nós falarmos da profissão contábil ou da profissão mesmo de administrador, às vezes o pessoal fala muito, porque tudo vai ser mecanizado. Não, nós vamos ter grandes alterações. E o contador, por exemplo, ele não pode ser alguém que só atende ao fisco, e a empresa tem que entender isso. Ele tem que ser um parceiro que contribui e ajuda na tomada de decisão, que construa a empresa junto. Ele é um papel importante. Então, a confiabilidade dele passa a ser muito importante, quer dizer, já era, passa a ser mais. Não só do ponto de vista confiabilidade moral, mas como a confiabilidade do ponto de vista técnico. Então, ele tem que ver a empresa de uma outra forma, ele tem que atender com outro olhar e ele tem que ser muito mais participativo nessa sociedade. Fernando, em relação ao home office, por exemplo, você acredita que ele vai ser incorporado? Já estava sendo, com a pandemia isto se acentuou, e eu, por exemplo, conheço muitas pessoas que, mesmo com o achatamento da curva no estado de São Paulo, aqui no interior paulista, não voltaram ao trabalho. Tenho amigas e amigos advogados, por exemplo, que continuaram em home office e não voltaram para o escritório, porque isso foi uma rotina incorporada pela empresa. E nós vamos ter professores que não vão voltar. E eles não vão voltar, muitas vezes, não é porque eles vão estar desempregados, mas eles não vão voltar porque eles vão fazer o trabalho na casa deles, né? O que nós temos que entender na educação, o que nós temos que entender nos bancos, o que nós temos que entender na sociedade em geral, que o processo misto, ele veio para ficar. Isso em todas as áreas. Tem áreas como medicina, como direito, que são muito... elas não aceitam isso, mas isso está errado. Porque, por exemplo, na própria área da medicina, o ensino da medicina, eu sou contra também, como muitos falam, vou fazer cirurgia, vou me formar fazendo cirurgia à distância, perfeito. Mas uma aula teórica à distância da área de medicina você pode ter perfeitamente, você pode ter um curso composto. Depende do que é ministrado. Da mesma forma que um contador tem atividades que ele é mais importante à distância, que ele é mais importante, não, mais possível à distância, e que outras não. Inclusive, vou dizer mais, o convívio social, a relação com pessoas, eu acho extremamente importante. Mas não há necessidade de você ficar 4, 5, 6 horas numa cadeira para fazer esse convívio social. Não há necessidade de eu ir para um banco
para resolver uma situação. E qual vai ser o perfil deste profissional, Fernando? O profissional que o mercado de trabalho já quer e no pós-pandemia vai procurar? Primeiro, ele vai ser baseado em algumas crenças, algumas até antigas, como por exemplo na década de 90, que nós falávamos da importância de você ir para a ponta, né? Ou seja, se tem um atendimento a cliente, você tem que tomar uma decisão na ponta, né? Nós defendíamos isso, nós temos teorias sobre isso na administração. E por que isso muitas vezes não ocorria? Não ocorria porque as próprias empresas e os próprios funcionários, os próprios gestores, eles tinham uma visão de ter que segurar tudo isso. Então, havia uma dificuldade muito grande de delegar. Quer dizer, essas pessoas, elas, ao contrário, elas vão ter que estar muito mais qualificadas para poder tomar decisão na ponta. Mais agentes de transformação. Muito menos correr atrás da mudança, mas muito mais fazer a mudança. Dentro dos seus grandes espaços, dentro dos seus pequenos espaços. Segundo ponto, eu acho que tem que ser uma pessoa que tem uma habilidade com relacionamento humano, porque o relacionamento humano vai ser valorizado, né? Ao contrário que muita gente fala, né? E depois a gente pode até comentar um pouco mais sobre isso. Tem um outro ponto que eu acho que é fundamental, é a pessoa se atualizar na sua área. Porém, ela não pode ser atualizada só na sua área, ela tem que ter uma visão global, até porque as áreas elas são muito frágeis em termos de espaço. E mais uma coisa, espaço profissional que eu estou falando, né? O que nós queremos é um bom profissional cada vez mais, porque como os desafios são extremamente novos, então mais do que tudo isso, eu vou precisar de um profissional que tenha capacidade de aprendizado, que me prove anteriormente essa capacidade para poder assumir esses desafios.